Jovem em dificuldade compra brigadeiro de vendedora de rua e descoberta surpreendente muda tudo. Lucas sempre foi o pilar da família. Desde que seu pai saiu de casa em uma manhã chuvosa, sua vida virou uma batalha incessante para manter a mãe, Dona Lúcia, e a irmã pequena Clara unidas e felizes. Ele acordava cedo para ir à escola, mas rapidamente aprendeu que a verdadeira sala de aula estava dentro de casa. A rotina era pesada, cuidar das contas, das necessidades de Clara e principalmente de Dona Lúcia, que sempre tentava manter a aparência de força. Porém, em um dia que começou como qualquer outro, tudo mudou. O barulho estrondoso do chão quando Dona Lúcia desmaiou ecoou na alma de Lucas. A imagem dela caindo, a fraqueza ao seu redor, causou um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. O diagnóstico não demorou. Câncer. A palavra soou como um tiro. Lucas se viu obrigado a interromper seus estudos apenas com o objetivo de cuidar da mãe e resolver a avalanche de... Uma vendedora de brigadeiros estava em uma esquina movimentada. Seu sorriso radiante e a energia contagiante atraíam a atenção de todos que passavam. Sofia era seu nome. Ela parecia tão viva, tão cheia de sonhos e promessas quanto Lucas uma vez foi. Um impulso o fez parar. Ele comprou um brigadeiro e, ao dar a ela o dinheiro, algo mágico e inexplicável aconteceu. Ela lançou um olhar direto em seus olhos e, naquele instante, Lucas sentiu que não estava sozinho. Sofia não era apenas uma vendedora, ela era uma artista. Seus brigadeiros não eram só doces, mas pedaços de alegria, cada um preparado com amor e dedicação. Conversar com ela era como esquecer, por alguns minutos, do peso que carregava. Com o passar do tempo, a relação deles crescia, passando de um simples ato de compra e venda para algo mais profundo. Juntos sonhavam sobre abrir uma doceria, um lugar onde poderiam mesclar sua paixão. Lucas viu na ideia uma chance de finalmente sorrir, de se desprender da dor. Sofia! Lucas encontrou uma carta antiga escondida no fundo de uma gaveta. O que ela continha? Não estava claro, mas imagens de um passado que ele não conseguiu entender começou a surgir. Segredos, promessas não cumpridas e um nome que não pertencia à sua realidade. O que poderia ser tão devastador? A dúvida o consumia. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E como isso afetaria sua relação com Sofia, que estava começando a significar tanto para ele? Enquanto Lucas se debatia entre proteger Dona Lúcia e sua nova vida com Sofia, o dilema crescia. A pergunta permanecia no ar. Até onde ele iria para proteger quem ama? Mesmo que isso significasse confrontar verdades perturbadoras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava perdido em seus pensamentos, a carta na mão e o coração acelerado. A fraqueza de Dona Lúcia pesava sobre ele, mas as promessas feitas com Sofia acendiam uma luz na escuridão. Ele respirava fundo, tentando organizar os sentimentos, quando a batida na porta interrompeu seu turbilhão. O som ecoou como um sinal de emergência. Lucas
Abre, rápido! A voz de Clara estava tremendo. Ele se levantou, a ansiedade enredando-se em seu peito, e correu até a porta. Assim que abriu, Clara estava pálida, com os olhos arregalados. Lucas, é sobre a mamãe. Ela teve uma crise. O coração de Lucas afundou. Ele não hesitou. Agarrou a mão de Clara e saíram correndo, descendo as escadas em direção à sala onde Dona Lúcia estava sentada, enrolada em um cobertor, com a pele suada e olhos perdidos. Um pulso de desespero surgiu em Lucas. Sofia, chama uma ambulância, ele gritou, sentindo um nó na garganta. Mas assim que ele olhou para Clara, algo extraordinário aconteceu. Dona Lúcia, em um súbito momento de clareza, levantou a mão. Esperem! Sua voz era suave, mas firme. Lucas congelou. Mãe, ele se aproximou. Os olhos fixos nos dela. A expressão dela era de dor, mas também de uma resolução que ele nunca tinha visto antes. Há coisas que eu preciso dizer. Coisas que você não sabe. Dona Lúcia respirou fundo. Sobre seu pai, sobre mim. Os olhos de Lucas arderam. Agora não, mãe. Precisamos de ajuda. Não. Escute-me, por favor. Ela se apoiou em um braço, encarando-o com intensidade. Se eu não conseguir lutar, talvez você precise entender. Há segredos, coisas que eu escondi de você e da Clara, segredos que podem mudar tudo. O pânico necessário para fazer Lucas parar estava crescente. Uma lágrima escorreu do rosto de Lucas. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, o telefone de Clara vibrou em seu bolso, seu rosto palpitando com a mensagem que pingava em sua mente. É a Sofia! Ela disse que alguém a está procurando. Um homem que parece com nosso pai. O ar ficou pesado. Como assim? O mundo de Lucas começou a desmoronar. Como poderiam essas peças se encaixar? Ele se viu paralisado entre sua mãe, que estava desmoronando diante de seus olhos, e uma revelação que poderia desenterrar um passado que ele nunca soube que precisava saber. Lucas! Dona Lúcia começou, mas o coração dele estava acelerado demais para ouvir. A sala parecia estar girando. O que tudo isso significava? E quem era esse homem? Surge uma familiaridade no coração de Lucas, como se ele estivesse prestes a desbravar um bastidor sombrio de sua vida que sempre esteve escondido. Apenas então a porta se abriu novamente e um homem alto entrou. O cabelo desgrenhado, a expressão de quem carregava um fardo profundo. Os olhos... Aquele olhar era como se toda a luz tivesse sido sugada do ambiente. Sou eu, sou seu pai, ele disse, e o mundo de Lucas desabou completamente. A confusão era ensurdecedora enquanto os olhares se cruzavam. A verdade tinha chegado, mas o que agora poderia ocorrer? Tudo estava prestes a mudar, e Lucas sabia que nada seria como antes. Lucas ficou paralisado, os olhos fixados no homem que afirmava ser seu pai. O mundo ao seu redor parecia ter congelado. Clara, com os olhos arregalados, olhou para Lucas e depois de volta para o homem. Dona Lúcia, ainda abalada em sua crise, tentou se recompor, mas a fraqueza em seu olhar era evidente. O silêncio na sala era cortante, como se o ar tivesse sumido completamente. Você não pode estar falando sério, Lucas disse, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Eu precisava ver vocês, o homem respondeu com a voz embargada. Era como se ele estivesse carregando um peso imenso e aquilo deixava Lucas inquieto. Dona Lúcia, apesar da debilidade, se ergueu um pouco mais. Sua expressão misturava medo e indignação.
Como você teve coragem de voltar, Daniel? Depois de tudo o que fez, suas palavras cortavam como facas. O homem, Daniel, deu um passo à frente e Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele não sabia se deveria abraçar ou afastar aquele homem. Eu não fui embora por querer. Não me venha com desculpas. Você destruiu nossa família. Dona Lúcia gritou, a voz entalada entre lágrimas e raiva. Aquilo prendeu Lucas em um turbilhão de emoções. Ele queria acreditar que o homem à sua frente era um estranho, mas uma parte dele ansiava por uma conexão que nunca teve. De repente, um barulho estrondoso quebrou o momento. A janela da sala se estourou, estilhaços voaram. Lucas pôs a mão na frente do rosto, enquanto o pânico se instalava. Uma figura encapuzada invadiu o espaço, o olhar carregado de determinação. É hora de você pagar, Daniel. A voz era estrondosa e autoritária, carregando um ódio que fazia o coração de Lucas acelerar. O homem se virou, a expressão de terror tingindo seu rosto. Não, eu não envolvi vocês nisso. Eu prometi. Prometeu? Não foi isso que sua promessa acabou fazendo? A figura encapuzada avançava, com cada passo em direção a Daniel, a tensão gerando um clima de desespero. Lucas se sentiu perdido, sem saber se deveria proteger sua mãe e irmã ou tentar entender o que estava acontecendo. Fujam! Agora! Daniel gritou, apanhando Clara pela mão. Vão para casa! Não vou deixar você aqui! Lucas berrou, o coração disparado. Mas Clara já estava puxando sua mão, a instintiva urgência a guiando. Ele olhou para a mãe. A dor em seus olhos tentava transmitir um tipo de advertência silenciosa. O que estava acontecendo? Então, antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, a figura encapuzada sacou uma arma. O grito que Lucas soltou ecoou pela sala, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Ele se atirou para frente, o instinto falando mais alto que a razão. Um disparo ecoou. Um som fatídico que o fez congelar. Dona Lúcia desabou. Lucas não podia acreditar. Mãe! Ele gritou, correndo até ela enquanto tudo girava. Um burburinho misturado com gritos e desespero cercava a cena. Daniel gritou algo, mas Lucas estava surdo ao som. Tudo o que ele conseguiu ver foram os olhos de sua mãe, a fraqueza se espalhando por seu corpo. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, ela sussurrou, sua voz se apagando. Um novo desespero crescia dentro de Lucas. O mistério que havia começado com uma carta e um homem desconhecido agora explodia como uma bomba. E ele ficou sobrecarregado, não apenas pela dor, mas pela crescente sensação de que a vida que conhecia poderia ser uma farsa. À medida que a realidade se desmoronava ao seu redor, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles? E o que mais estava escondido sob as camadas de segredos e mentiras? Lucas estava paralisado, os olhos fixados no homem que afirmava ser seu pai. O mundo ao seu redor parecia ter congelado. Clara, com os olhos arregalados, olhou para Lucas e depois de volta para Daniel. Dona Lúcia, ainda abalada, tentava se recompor, mas a fraqueza em seu olhar era evidente. O silêncio na sala era cortante, como se o ar tivesse sumido completa. Você não pode estar falando sério, Lucas disse, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Eu precisava ver vocês, o homem respondeu, sua voz embargada, como se estivesse carregando um peso imenso. Lucas queria acreditar que Daniel era um estranho completo, mas uma parte dele ansiava por uma conexão que nunca teve. Dona Lúcia, apesar da debilidade, se ergueu um pouco.
Como você teve coragem de voltar, Daniel? Depois de tudo o que fez, eu não fui embora por querer. Daniel começou a argumentar, mas Dona Lúcia o interrompeu, a raiva e a dor transparecendo em seu rosto. Você destruiu nossa família, ela gritou, e Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Mas em meio ao caos, uma pergunta surgiu em sua mente. O que poderia ter sido tão devastador para levar seu pai a abandoná-los assim? Um barulho estrondoso quebrou o momento. A janela estourou, estilhaços voaram. Lucas se pôs na frente de Clara, a adrenalina disparando em suas veias. Uma figura encapuzada invadiu o espaço. Uma presença ameaçadora que fazia o coração de Lucas acelerar. É hora de você pagar, Daniel. A voz ecoou na sala, e Lucas percebeu que o mundo que conhecia estava prestes a mudar ainda mais. O homem começou a gaguejar. A expressão de terror em seu rosto era palpável. Lucas sentiu o ar ficar pesado. Não, eu não envolvi vocês nisso. Eu prometi. Daniel implorou, mas a figura encapuzada já estava avançando, o olhar carregado de raiva. Fujam! Agora! Daniel gritou, puxando Clara. Vão para casa! Não vou deixar você aqui! Lucas berrou. Mas o instinto de Clara estava à frente, puxando sua mão. A urgência a guiava. Ele olhou para Dona Lúcia. O que estava acontecendo parecia surreal. O que Daniel havia feito para merecer tal perseguição? Antes que pudesse entender, uma explosão de luz ofuscou a sala. O som era ensurdecedor. Lucas, atordoado, mal teve tempo de reagir. Ele sentiu um impacto, como se o tempo tivesse parado. O que era isso? O que estava acontecendo? Quando a visão começou a se aclarar, ele viu Clara cair ao chão, um brilho inusitado nos olhos. Mas não era só isso. A figura encapuzada estava caída também, ao lado dela, tremendo. A máscara caíra, revelando um rosto conhecido. Não, não pode ser, Lucas murmurou, a garganta seca. A figura era Sofia, a vendedora de brigadeiros, a luz que havia trazido um pouco de esperança para seus dias sombrios. Dona Lúcia gritou. A dor em sua voz rasgou o coração de Lucas. Sofia, o que você está fazendo aqui? O semblante de Sofia estava pálido, os lábios tremendo. Eu tinha que descobrir a verdade. Eu sou filha de Daniel. As palavras soaram como um trovão. Tudo desmoronou. A conexão que Lucas sentia por Sofia se transformou em um labirinto de incertezas. Ela era sua irmã? O que isso significava? O que mais estava escondido por trás das mentiras que cercavam suas vidas? Os olhares encontraram-se. Tudo estava prestes a mudar novamente. E Lucas, completamente perdido, se viu preso em um jogo de segredos, onde as peças não se encaixavam mais. A verdade estava ali, jorrando como um rio impetuoso, prestes a inundar tudo ao redor. O que ele realmente sabia sobre sua família? E quem mais estaria envolvido nesse enredo que parecia se desenrolar cada vez mais complicado? E enquanto o caos tomava conta da sala, uma pergunta ecoava na mente dele. O que mais está por vir? Lucas ficou paralisado, os olhos fixados em Sofia, que com a respiração ofegante revelava toda a verdade. Ele sentia seu mundo desabar a cada segundo. Você é filha dele? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. Mas a gravidade da situação não deixava espaço para dúvidas. Os olhos de Sofia estavam marejados e suas mãos tremiam enquanto se esforçava para se levantar. Sim, Lucas, eu sou sua irmã.
O impacto da revelação fez os rostos de todos na sala parecerem fantasmagóricos. A atmosfera estava carregada de tensão e confusão, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Você não pode estar falando sério. Lucas murmurou, as palavras entaladas na garganta. O que você quer dizer com isso? Dona Lúcia deu um passo à frente, a fraqueza de antes esquecida por um momento. Sofia, isso não pode ser verdade. Onde você encontrou essa informação? Sua voz era um misto de incredulidade e pânico. Sofia, agora com a expressão decidida, respondeu: Eu fui atrás de Daniel por quê? Porque conheci uma mulher que me contou sobre vocês. Ela disse que meu pai teve outra família, que ele fugiu antes de eu nascer. Lucas assistia, atônito, enquanto a conexão entre os dois parecia desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Antes que alguém pudesse processar as palavras de Sofia, um novo estrondo ecoou na sala. A porta se abriu com um golpe e um grupo de pessoas encapuzadas entrou, fazendo todos se encolherem. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, brandindo uma arma. O instinto de Lucas foi proteger Clara, mas uma segunda figura estava atrás, e a tensão no ar se intensificou. "Daniel! Você não deveria estar aqui!" gritou um dos novos intrusos, seu olhar feroz fixo no homem que afirmava ser seu pai. As palavras dispararam como balas, a crispação crescente. "Quem são vocês?" Lucas berrou, o pânico agora tomando conta. Não havia respostas claras, apenas um labirinto de mistérios. A figura que segurava a arma avançou um passo e olhou diretamente para Sofia. "Você não deveria ter vindo aqui, menina. Você está em perigo." "Perigo? De que você está falando?" Ela perguntou, a voz nervosa, buscando respostas mesmo no meio do terror. Um dos encapuzados soltou uma risada fria. "Você não sabe? O que você e Daniel fizeram atrás de portas fechadas, isso não ficou no passado. Agora a verdade está vindo à tona, e muitos têm contas a acertar." Um silêncio pesado se instalou. O que eles queriam dizer com isso? O que Daniel havia feito? Lucas sentiu o coração disparar. Ele puxou Clara para mais perto e olhou para sua mãe, que apenas balançava a cabeça, como se estivesse tentando compreender a gravidade do que estava acontecendo. "Eu não participei de nada!" gritou Daniel, com a voz desesperada. Mas a desconfiança já pairava no ar, e Lucas não sabia em quem acreditar. "Por favor, só quero proteger meus filhos!" A figura encapuzada riu de maneira sinistra. "Proteger? Assim que você fez quando abandonou sua família." "Não, Daniel. É hora de encarar as consequências." Ele ergueu a arma. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. O desespero tomou conta. Ele tinha que fazer algo. Então, um clarão, um disparo ecoou, mas não foi do intruso. Uma emoção impensável encheu a sala, e por um momento, tudo parou. Quando a fumaça assentou, Lucas viu que não era apenas a intrusão que mudava tudo. Outro homem, aparentemente do lado de Daniel, estava caído no chão. O olhar de Clara se alargou com terror, mas uma voz familiar ecoou pelo ar. "Eu deveria ter te avisado, Daniel." O homem que caiu tinha a mesma expressão de Daniel, mas com traços mais envelhecidos. "Eu sou o seu verdadeiro pai, Lucas. Seu verdadeiro pai." A revelação paralisou Lucas. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? As palavras dele penduravam no ar. As reviravoltas não pareciam ter fim.
E Lucas estava no meio de um turbilhão emocional. Ele olhou para Dona Lúcia, que agora estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como isso pode ser? Murmurou enquanto tudo girava ao seu redor. Os capítulos de suas vidas estavam se entrelaçando de forma aterrorizante. Quem era realmente seu pai? E quem eram esses homens? Determinados a cobrar algo que ele não compreendia. A confusão estava em alta. Cada respiração parecia ser mais pesada. Agora, Lucas estava encurralado entre segredos mais profundos do que jamais imaginou. O que mais estaria escondido nessa trama de traição e mentiras? A verdade parecia prestes a explodir, e ele estava mais perto do que nunca de descobrir algo que mudaria tudo. Lucas ficou paralisado, os olhos fixados em Sofia, que com a respiração ofegante revelava toda a verdade. Ele sentia seu mundo desabar a cada segundo. Você é filha dele? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. Mas a gravidade da situação não deixava espaço para dúvidas. Os olhos de Sofia estavam marejados e suas mãos tremiam enquanto se esforçava para se levantar. Sim, Lucas, eu sou sua irmã. O impacto da revelação fez os rostos de todos na sala parecerem fantasmagóricos. A atmosfera estava carregada de tensão e confusão, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Você não pode estar falando sério, Lucas murmurou, as palavras entaladas na garganta. O que você quer dizer com isso? Dona Lúcia deu um passo à frente, a fraqueza de antes esquecida por um momento. Sofia, isso não pode ser verdade. Onde você encontrou essa informação? Sua voz era um misto de incredulidade e pânico. Sofia, agora com a expressão decidida, respondeu. Eu fui atrás de Daniel porque conheci uma mulher que me contou sobre vocês. Ela disse que meu pai teve outra família, que ele fugiu antes de eu nascer. Lucas assistia, atônito, enquanto a conexão entre os dois parecia desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Antes que alguém pudesse processar as palavras de Sofia, um novo estrondo ecoou na sala. A porta se abriu com um golpe e um grupo de pessoas encapuzadas entrou, fazendo todos se encolherem. Fiquem onde estão, gritou um dos homens, brandindo uma arma. O instinto de Lucas foi proteger Clara, mas uma segunda figura estava atrás, e a tensão no ar se intensificou. Daniel! Você não deveria estar aqui, gritou um dos novos intrusos, seu olhar feroz fixo no homem que afirmava ser seu pai. As palavras dispararam como balas, a crispação crescente. Quem são vocês? Lucas berrou, o pânico agora tomando conta. Não havia respostas claras, apenas um labirinto de mistérios. A figura que segurava a arma avançou um passo e olhou diretamente para Sofia. Você não deveria ter vindo aqui, menina. Você está em perigo. Perigo? De que você está falando? Ela perguntou, a voz nervosa, buscando respostas mesmo no meio do terror. Um dos encapuzados soltou uma risada fria. Você não sabe? O que você e Daniel fizeram atrás de portas fechadas, isso não ficou no passado. Agora, a verdade está vindo à tona, e muitos têm contas a acertar. Um silêncio pesado se instalou. O que eles queriam dizer com isso? O que Daniel havia feito? Lucas sentia o coração disparar. Ele puxou Clara para mais perto e olhou para sua mãe, que apenas balançava a cabeça, como se estivesse tentando compreender a gravidade do que estava acontecendo. Eu não participei de nada, gritou Daniel, com a voz desesperada. Mas a desconfiança já pairava no ar, e Lucas não sabia em quem acreditar. Por favor, só quero proteger meus filhos.
A figura encapuzada riu de maneira sinistra. Proteger, assim que você fez quando abandonou sua família? Não, Daniel. É hora de encarar as consequências. Ele ergueu a arma. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. O desespero tomou conta. Ele tinha que fazer algo. Então, um clarão. Um disparo ecoou, mas não foi do intruso. Uma emoção impensável encheu a sala, e por um momento, tudo parou. Quando a fumaça assentou, Lucas viu que não era apenas a intrusão que mudava tudo. Outro homem, aparentemente do lado de Daniel, estava caído no chão. O olhar de Clara se alargou com terror, mas uma voz familiar ecoou pelo ar. Eu deveria ter te avisado, Daniel. O homem que caiu tinha a mesma expressão de Daniel, mas com traços mais envelhecidos. Eu sou seu verdadeiro pai, Lucas. Seu verdadeiro pai. A revelação paralisou Lucas. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? As palavras dele penduravam no ar. As reviravoltas não pareciam ter fim. E Lucas estava no meio de um turbilhão emocional. Ele olhou para Dona Lúcia, que agora estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como isso pode ser? Murmurou, enquanto tudo girava ao seu redor. Os capítulos de suas vidas estavam se entrelaçando de forma aterrorizante. Quem era realmente seu pai? E quem eram esses homens, determinados a cobrar algo que ele não compreendia? Então, uma nova explosão ocorreu. As paredes da sala tremeram como se estivessem prestes a desmoronar. O chão vibrou e os intrusos foram projetados para trás. O ar ficou pesado, e no meio da confusão uma sombra se destacou. Uma mulher, alta e de cabelos curtos, entrou em cena. Seus olhos eram frios e determinados. Uma força da natureza. Chega! Ela gritou, e a sala caiu em um silêncio mortal. O passado de vocês não pode ser revelado. Não agora. Eu sou a única que pode decidir quem conta essa história. Sofia olhou para Lucas, confusa e apavorada. Quem é essa mulher? Lucas não tinha ideia. Nem mesmo entendia o que estava acontecendo. Mas algo dentro dele dizia que a verdade estava prestes a ser exposta de forma brutal. Pausei antes de qualquer outro movimento ser feito. Uma tensão no ar. Uma sensação de que algumas verdades estavam prestes a se tornar incontroláveis. O que mais você sabe sobre minha família? Lucas conseguiu perguntar, sem saber se estava pronto para a resposta. A mulher inclinou a cabeça levemente. Eu sei tudo, Lucas. E se você está disposto a ouvir, posso te mostrar o que realmente aconteceu. O que mais estava escondido? Ele estava prestes a descobrir. Mas o que isso custaria a todos eles? As respostas estavam ao alcance, mas a pergunta era: quem estaria disposto a pagá-las? A mulher que havia interrompido tudo tinha um olhar cortante. O que mais você sabe sobre minha família? Lucas perguntou. Sua voz tremia entre a raiva e a confusão. Ela respirou fundo, como se o ar estivesse carregado de segredos. Eu sei tudo, Lucas. E se você está disposto a ouvir, posso te mostrar o que realmente aconteceu. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se o próprio chão tivesse se abrindo. A janela da sala se estilhaçou em 1000 pedaços. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo, e em um instante, foi como se o tempo parasse. Um homem alto e encapuzado estava de pé no meio da sala, com uma arma apontada para Daniel. A tensão era palpável. O coração de Lucas disparou.
ao ver sua mãe levar um passo para frente, protegendo Clara, enquanto os convidados se encolhiam. "Quem é você?" gritou Daniel, transtornado. "Eu sou o que você deixou para trás", disse o homem, sua voz baixa e ameaçadora. Lucas se sentiu sufocado. O que ele queria? Antes que pudesse entender, o homem lançou um olhar para Sofia e disse: "Você veio exatamente onde não deveria estar." "Sofia, fique longe dele!" gritou Lucas. Mas ela parecia paralisada, como se estivesse em um transe. O homem no centro da sala começou a rir. Uma risada fria e cruel que ecoava nas paredes, como se a própria casa estivesse condenada. "Você não entende, não é?" ele disse, olhando profundamente para Daniel. "Você pensou que podia escapar? Que todos nós poderíamos esquecer o que aconteceu?" A atmosfera estava pesada de revolta e medo. Então, em um movimento ágil, o homem apontou a arma para Sofia. "Você!" ele gritou. "Nunca deveria ter vindo aqui. O que você não sabe é que a verdade pode devastar." Nesse instante, a mulher que tinha entrado antes com uma presença forte se pôs entre Sofia e o homem armado. "Pare! Você está brincando com fogo. A verdade pode destruir muito mais do que você imagina." "Destruir?" o homem zombou. "E quem você pensa que é para me ensinar sobre destruição? Você não tem ideia do que esses dois significam para nosso passado." Lucas mal conseguia acompanhar. As palavras circulavam como um furacão na sala. Ele olhou para Dona Lúcia, que agora estava pálida, tremendo levemente. Clara segurava sua mão, mas o desespero já era claro nos olhos dela. Boatos sobre segredos e traições ecoavam em sua mente. E, quando tudo parecia prestes a explodir, o homem encapuzado disparou a arma. O som foi cortante, ensurdecedor. Mas não era Sofia que caía ao chão. Foi a mulher que se colocou entre eles. Ela dobrou os joelhos. Um silêncio mortal cobrindo a sala. "Por quê?" Lucas gritou, correndo até ela. Seu olhar de desespero se voltou para o homem. "Por que você fez isso?" As lágrimas escorriam por seu rosto. E foi nesse momento que a mulher, com um último esforço, colocou a mão sobre o coração. "Por favor, Lucas, escute." E então ela revelou: "Daniel, você nunca soube, você me enganou desde o começo. Eu sou sua mãe também." O tempo parou. As palavras dela ressoaram como uma bomba, explodindo tudo ao redor. Lucas olhou de volta para Daniel, buscando qualquer pista de desamparo ou confirmação. Mas o rosto dele estava paralisado. O que ele deveria achar? Aquilo fazia sentido? Sofia olhou para Lucas, buscando explicações que ele não tinha. "Você é minha mãe?" Lucas se virou para a mulher, que agora estava debatendo-se entre a vida e a morte. O horror tomou conta do ambiente, e todas as verdades escondidas, de repente, se tornaram parte de um grande quebra-cabeça. "Agora você vê?" disse o homem, a expressão triunfante invadindo seu olhar. "Os segredos nunca morrem. Eles só se escondem, esperando pela hora de vingar." Enquanto isso, o desespero se transformava em um caos. Lucas viu o corpo da mulher sendo levado, e tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Ele olhou para Clara e a viu perdida em confusão. Sentiu que tudo o que construíra estava prestes a ser desfeito, obliterado pela verdade devastadora que agora estava revelada. Enquanto todos se voltavam para o próximo movimento, uma pergunta crucial pairava no ar.
até onde a verdade poderia levá-los e quem realmente sobreviveria a essa tempestade. Lucas estava paralisado, os olhos fixos em Sofia, que, com a respiração ofegante, revelava toda a verdade. Ele sentia seu mundo desabar a cada segundo. Você é filha dele? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis, mas a gravidade da situação não deixava espaço para dúvidas. Os olhos de Sofia estavam marejados e suas mãos tremiam enquanto se esforçava para se levantar. Sim, Lucas, eu sou sua irmã. O impacto da revelação fez os rostos de todos na sala parecerem fantasmagóricos. A atmosfera estava carregada de tensão e confusão, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Você não pode estar falando sério, Lucas murmurou, as palavras entaladas na garganta. O que você quer dizer com isso? Dona Lúcia deu um passo à frente. A fraqueza de antes esquecida por um momento. Sofia, isso não pode ser verdade. Onde você encontrou essa informação? Eu fui atrás de Daniel. Por quê? Porque conheci uma mulher que me contou sobre vocês. Ela disse que meu pai teve outra família, que ele fugiu antes de eu nascer. Antes que alguém pudesse processar as palavras de Sofia, um novo estrondo ecoou na sala. A porta se abriu com um golpe, e um grupo de pessoas encapuzadas entrou, fazendo todos se encolherem. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, brandindo uma arma. O instinto de Lucas foi proteger Clara, mas uma segunda figura estava atrás, e a tensão no ar se intensificou. "Daniel, você não deveria estar aqui!" gritou um dos novos intrusos, seu olhar feroz fixo no homem que afirmava ser seu pai. As palavras dispararam como balas, a crispação crescente. "Quem são vocês?" Lucas berrou. O pânico agora tomando conta. Não havia respostas claras, apenas um labirinto de mistérios. A figura que segurava a arma avançou um passo e olhou diretamente para Sofia. "Você não deveria ter vindo aqui, menina. Você está em perigo." "Perigo? De que você está falando?" Ela perguntou, a voz nervosa, buscando respostas, mesmo no meio do terror. Um dos encapuzados soltou uma risada fria. "Você não sabe? O que você e Daniel fizeram atrás de portas fechadas?" "Isso não ficou no passado. Agora a verdade está vindo à tona e muitos têm contas a acertar." Um silêncio pesado se instalou. O que eles queriam dizer com isso? O que Daniel havia feito? Lucas sentiu o coração disparar. Ele puxou Clara para mais perto e olhou com a sua mãe, que apenas balançava a cabeça, como se estivesse tentando compreender a gravidade do que estava acontecendo. "Eu não participei de nada!" gritou Daniel com a voz desesperada. Mas a desconfiança já pairava no ar e Lucas não sabia em quem acreditar. "Por favor, só quero proteger meus filhos." A figura encapuzada riu de maneira sinistra. "Proteger? Assim que você fez quando abandonou sua família?" "Não, Daniel. É hora de encarar as consequências." Ele ergueu a arma. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. O desespero tomou conta, ele tinha que fazer algo. Então, um clarão. Um disparo ecoou, mas não foi do intruso. Uma emoção impensável encheu a sala, e por um momento, tudo parou. Quando a fumaça assentou, Lucas viu que não era apenas a intrusão que mudava tudo. Outro homem, aparentemente do lado de Daniel, se revelava. Estava caído no chão. O olhar de Clara se alargou com terror, mas uma voz familiar ecoou pelo ar. "Eu deveria ter te avisado, Daniel." O homem que caiu tinha a mesma expressão de Daniel, mas com traços mais envelhecidos. "Eu sou seu verdadeiro pai, Lucas. Seu verdadeiro pai."
A revelação paralisou Lucas. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? As palavras dele penduravam no ar. As reviravoltas não pareciam ter fim, e Lucas estava no meio de um turbilhão emocional. Ele olhou para Dona Lúcia, que agora estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Como isso pode ser?" murmurou, enquanto tudo girava ao seu redor. Os capítulos de suas vidas estavam se entrelaçando de forma aterrorizante. Quem era realmente seu pai? E quem eram esses homens, determinados a cobrar algo que ele não compreendia? Nesse momento, uma nova explosão ocorreu. As paredes da sala tremeram como se estivessem prestes a desmoronar. O chão vibrou e os intrusos foram projetados para trás. O ar ficou pesado e, no meio da confusão, uma sombra se destacou. Uma mulher, alta e de cabelos curtos, entrou em cena. Seus olhos eram frios e determinados, uma força da natureza. "Chega!" ela gritou, e a sala caiu em um silêncio mortal. "O passado de vocês não pode ser revelado. Não agora. Eu sou a única que pode decidir quem conta essa história." Sofia olhou para Lucas, confusa e apavorada. "Quem é essa mulher?" Lucas não tinha ideia, nem mesmo entendia o que estava acontecendo. Mas algo dentro dele dizia que a verdade estava prestes a ser exposta de forma brutal. "Usem o que encontraram", a mulher continuou, e sem aviso, um dos encapuzados jogou uma pasta em seu direction, enquanto o caos se desenrolava. Quando ela abriu, um punhado de documentos e fotos deslizaram para fora. Lucas teve um frio na barriga. Eram imagens antigas, cada uma mais chocante que a outra. Fotos de sua mãe e de Daniel juntos, rindo em um dia ensolarado. E em algumas, uma mulher loira, com olhos azuis, que ele nunca tinha visto antes. Em meio ao tumulto, a mulher que antes havia entrado segurou uma das fotos e virou-se para Lucas. "Isso é quem você realmente é. E essa é sua verdadeira família." Lucas olhou para a imagem. Seu coração parou. Era mulher loira, e nela estava escrito o nome dela, Helena. Mas não era só isso. Abaixo de sua foto, outra estava marcada como desaparecida há anos. Um nó se formou na garganta de Lucas, enquanto ele olhava fixamente. A mulher que estava ao lado de Helena era uma versão mais velha de Sofia. "Você não é a única irmã que você tem. Na verdade, temos um irmão." Mas ele, a mulher começou. Mas o restante foi abafado por um som de vidro quebrando, e a tensão aumentou novamente. "O que você quer dizer com isso?" Lucas gritou, a confusão e o desespero misturando-se. Frases ecoavam na sala, mas a única coisa clara era uma certeza. Aquela revelação mudaria tudo, e uma sensação de pânico e esperança se entrelaçava em seu coração. O que mais estaria escondido? Ele estava prestes a descobrir. Mas o que isso custaria a todos eles? As respostas estavam ao alcance, mas a pergunta era: quem estaria disposto a pagá-las? Os olhos de Lucas estavam paralisados pela confusão. Ele sentia seu coração disparar enquanto a mulher revelava todos aqueles segredos. A sala estava pesada, como se o ar tivesse se transformado em um denso nevoeiro. "Então, você é minha mãe?" Ele mal conseguiu dizer, a voz cheia de incredulidade. A expressão dela estava cansada, mas havia uma força inegável em seus olhos. "Sim, Lucas. E se você soubesse a verdade, saberia que o passado de Daniel está longe de terminar." Mas o que ela estava dizendo? O que mais poderia estar escondido? Lucas sentiu um nó se formar na garganta enquanto a revelação ecoava. Sofia,
Ao seu lado, estava perdida, sua expressão mesclando raiva e tristeza. O silêncio na sala era ensurdecedor. Não é apenas isso, Lucas. A mulher tentou continuar, mas um disparo cortou o ar. O som foi como um trovão, e todos olharam para a origem do barulho. Era um dos encapuzados, que havia encontrado uma segunda arma escondida sob a blusa. A tensão explodiu, e a sala virou um caos instantaneamente. "Fuja! Agora!" Lucas gritou, puxando Clara para longe, como se o tempo estivesse se arrastando. Mas o pânico não deu espaço para uma fuga fácil. O encapuzado disparou novamente, e desta vez a bala atravessou o ar, atingindo a mulher. Ela caiu ao chão, seu corpo se contorcendo em agonia. "Não!" Lucas gritou. O mundo girava e tudo o que ele sentia era um fio cortante dentro dele. O desespero tomou conta. "Mãe!" Ele não conseguia acreditar que estava perdendo mais uma pessoa importante em sua vida. "Lucas!" Clara gritou, os olhos grandes de medo, enquanto ela tentava puxá-lo de volta. Mas ele não conseguia se mover. A figura da mulher se despedia lentamente. Seus lábios tremiam, e mesmo em meio à dor, ela olhou diretamente para ele. "Lucas, a sequência. Sua vida não é como você pensa." O que Daniel fez pode mudar o que você sabe sobre quem realmente é. Lucas sentia uma tempestade de emoções. A revelação estava lá, à espreita, mas o momento era impossível de digerir. O encapuzado estava prestes a disparar novamente, quando de repente uma luz ofuscante preencheu a sala. Todos se viraram para ver uma rápida figura entrar, e o foco se ajustou. Era um homem alto, com um semblante familiar. "Vocês não irão acabar com eles", ele gritou, voando na direção do atirador. O corpo de Lucas se preparou para o impacto da ação. O novo homem era alguém que ele reconhecia, mas não conseguia identificar claramente. O que mais ele estaria prestes a descobrir? Mas então, em um movimento rápido, o homem atacou o encapuzado. Um grito ecoou. Em meio ao caos, outra revelação surgiu. O homem segurava uma corrente que se despregou para revelar um colar familiar com uma inscrição que Lucas conhecia. A mesma que estava na foto antiga de sua mãe. O que significava tudo aquilo? A sala começou a girar. Imagens de sua infância invadiram sua mente, segredos que ele nunca soube. "Você é quem eu penso que é?" Lucas sussurrou. A conexão agora mais forte do que nunca. "Sim, Lucas. Eu sou seu irmão, e tudo o que você descobriu não é o fim. Isso é apenas o começo." O choque foi quase insuportável, e então a figura com a arma parecia hesitar. O que isso significava? Como seu passado estava se entrelaçando com tudo. Agora não eram apenas segredos de Daniel em jogo, mas toda a sua história. É como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um espetáculo sombrio em que sua vida estava encabeçada. E enquanto as verdades se entrelaçavam, a única certeza que restava era que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser reescrito. O peso de cada momento pressionava seu coração. E Lucas sabia que a batalha estava longe de acabar. Ele olhou para Clara e então para Sofia. A vida deles estava em risco, e o que mais poderia vir a seguir? Enquanto o homem que afirmava ser seu irmão se preparava para lutar, Lucas percebeu que a revelação poderia ser mais devastadora do que qualquer disparo. O que mais ele não sabia? O que mais estaria prestes a ser revelado? A resposta estava em algum lugar na escuridão, esperando para emergir. Lucas se viu em um turbilhão de emoções. O homem que se apresentou como seu irmão
estava enfrentando o encapuzado. Clara, agarrada à mão de Lucas, sentia seu medo palpável. Ele precisava agir, mas como? Segurem-se! Gritou o novo irmão, dançando para o lado, enquanto desarmava o encapuzado. O homem ameaçador parecia hesitar. A confusão pairava no ar como uma névoa. Lucas prendeu a respiração, esperando que isso não terminasse em tragédia. Os olhares de todos se cruzaram, e naquele instante era só a verdade que importava. A força daquela verdade reverberava como um eco no coração de Lucas. Ele olhou para a mulher no chão, a dor em seu rosto refletindo um sacrifício que ele não conseguia compreender completamente. Mãe, por favor, fique comigo! As lágrimas caíam, mas a mulher apenas sorriu com um olhar cansado. Você precisa conhecer a verdade. Ela sussurrou, a voz quase inexistente. Daniel, a história não termina aqui. Então, o caos se instalou novamente. O encapuzado, furioso, tentou um último ataque. Mas o novo irmão de Lucas foi rápido, conseguindo desarmá-lo com um golpe certeiro. O homem caiu, derrotado, e por um momento tudo parecia calmo. Mas a tempestade emocional que se formava estava longe de acabar. Precisamos sair daqui, disse o irmão, ajudando Lucas a levantar a mulher. Ela precisa de ajuda. Não era apenas a mãe deles que estava em perigo. Era o futuro de Lucas, Clara e agora até mesmo Sofia. As verdades estavam desmoronando, misturando-se com a dor de um passado que ele ainda estava tentando entender. E enquanto corriam para fora da casa, uma sirene de ambulância começou a soar ao longe, como um símbolo de esperança em meio ao desespero. Lucas sentiu seu peito apertar. Ele precisava agir. As revelações sobre sua família foram muitas, mas ele não poderia deixar que essa dor definisse quem ele era. Agora somos uma família, ele disse, olhando para os novos laços que surgiam entre eles. Lucas olhou para os rostos de cada um, Clara, Sofia e o irmão, agora unidos por um mistério que ainda precisava de resolução. O carro de ambulância chegou e os paramédicos correram para ajudar. Enquanto sua mãe era levada, Lucas sentiu uma determinação crescer dentro dele. Ele não podia deixar que a história parasse ali. Eu prometo que descobriremos tudo, ele gritou enquanto a ambulância se afastava. E seus olhos buscavam conforto nos de Sofia. Eles eram irmãos agora, conectados por um passado sombrio, mas também por uma nova esperança. E naquele momento, junto da dor, algo novo começou a florescer entre eles. Ele não sabia como chegariam lá, mas sabia que tinha que fazer isso. A vida à sua frente ainda era um mistério, mas era um mistério que ele estava disposto a enfrentar. E ao deixarem aquela cena para trás, o desfecho ainda ecoava na mente de Lucas. Qual seria o próximo passo? E o que mais estava escondido no fundo de suas vidas? O mistério ainda persistia, e a jornada estava longe de acabar. E você, o que acha que vai acontecer a seguir? Agora, se você chegou até aqui, precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais emoções como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir, pessoal. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você não vai querer ficar de fora do que vem a seguir.